Thank you very much. I welcome also everybody, our distinguished guests. I apologize, but I have to speak in Portuguese. Sua Excelência Reverendíssima Dom Rino Passigato, Sua Excelência Reverendíssima Dom Gianpietro Daltoso, senhoras e senhores embaixadores, ilustres convidados e convidadas, amigas, amigos, muitos, todos os que vieram até aqui hoje para ouvir e participar neste primeiro debate público sobre a economia cívica que foi organizado pela Plataforma para o Crescimento Sustentável, da qual sou membro e amiga ativa desde o primeiro dia, e pela Young Foundation, de quem sou amiga há menos tempo, pelo facto de podermos falar aqui e debruçar-nos no nosso país sobre este conceito, este modelo inovador de convivência cívica e coletiva que é a economia cívica. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao engenheiro Carlos Pimenta e a toda a direção da Plataforma para o Crescimento Sustentável, em especial ao meu querido amigo Carlos Costa Neves, a confiança que foi depositada nesta iniciativa, assumindo este conceito, este modelo, este movimento, como um desafio válido e extraordinariamente oportuno no atual contexto nacional e europeu, e que por isso deve ser colocado publicamente à sociedade portuguesa para que o discuta e eventualmente o assuma e participe na sua construção. Quero também agradecer, muito reconhecida, ao Simon Willis, ao Filipe Odari, ao Indy Joar e à Sara Piteira. I met them, first of all, on the papers, the many papers I read on social innovation 2 years ago when I was invited to lead the Department of Entrepreneurship. I met them personally then, in London, in one of my many trips to the lands of the existing scientific knowledge and practical experience on social innovation, a step that is absolutely indispensable when we have the responsibility to start whatever new project we have been mandated to develop, and that is focused on the life conditions of human beings. I asked for help, and they generously and thoroughly transferred to me the knowledge, the experience, and more important than that, the passion and the courage to go ahead with disruptive social innovation. A risk, but also a need when we are dealing with the present social and economic problems, needs, and challenges of the Portuguese people. I want to thank publicly also to my team of the Santa Casa. I have the most tangible proof that the most rewarding investment ever is one made in human beings, independently of their knowledge, experience, professional or academic background. I know that miracles can be achieved if we believe, support, cherish a human being and give him the space, the tools, and the energy to achieve his dreams. I am very thankful to them because we built and shared together a dream, and we were able to testify that this dream was shared by others, our partners, our tutors, and our entrepreneurs, citizens. They all are the reason why I firmly believe that it is possible, though difficult, to achieve one's dreams. And if that dream is finding a way out of the crisis that surrounds us and depresses us, the starting point and the right path is to believe, to cherish, to invest in our people and give them the right tools, the right environment, the right support to achieve their dreams. Finalmente, queria agradecer também, sinceramente, à Santa Casa da Misericórdia a enorme oportunidade que me deu de ter podido construir este sonho e de me ter dado as condições e os meios para o definir, testar e implementar no terreno. E, portanto, estar aqui para vos falar do conceito, do modelo, apoiada numa experiência real, tangível, palpável e credível. A economia cívica, como modelo social e económico de convivência e desenvolvimento coletivo que vou apresentar,
nasceu da conjugação entre o conhecimento e a experiência adquiridos ao longo destes 2 anos e das ilações e conclusões da experimentação social que levei a cabo na incubadora, que para mim foi o BIS, o Banco de Inovação Social. Compreendo e aceito sem qualquer tipo de reserva que, honestamente, tinha chegado a hora de assumir, de uma outra forma e a partir de outras bases, o verdadeiro desafio que emanou do Banco de Inovação Social e que se consubstancia na necessidade de abordar, de tratar e resolver os problemas e necessidades aos quais a sociedade portuguesa se enfrenta de uma forma sistémica, apoiada num modelo económico e social de desenvolvimento e de convivência de base cívica, participativa e colaborativa, transversal a toda a sociedade, que tem como instrumento central o investimento de caráter social e no impacto coletivo de o devolver integralmente à sociedade que o gerou. Ontem, quando acabei de falar com uma jornalista que se interessou por este debate, eu ajudei a admitir que o conceito é complexo e ainda de difícil visualização em todos os seus elementos. É, sobretudo, para quem não estiver totalmente disponível para abrir-se a outras formas de olhar a sociedade de sempre e nela criar formas de organização social e económica. E não são só os seus contornos que são diferentes dos usuais, mas também a forma como o modelo é operacionalizado no terreno, no atual quadro de convivência, no atual quadro institucional, na rotina económica e social existente no dia-a-dia de cada um de nós. Muitas vezes tive que fazer face à perplexidade dos empreendedores, dos tutores e mesmo da minha equipa, quando eram propostos enquadramentos de reflexão e de ação que ocupam espaços deixados vazios pelo modelo económico e social existente, que obrigam a uma mudança de perspectiva a partir do qual são olhados e entendidos conceitos habituais, assumidos e integrados e, quiçá, gastos pelo seu uso indevido ou subaproveitamento. Mas também é verdade que, na maioria das vezes, essas trocas de ideias que tínhamos acabavam quase sempre com a mesma exclamação de surpresa que fazemos quando o ilustre desconhecido, afinal, não é mais do que o tal bom e velho amigo de sempre, que esteve sempre ali, ao nosso lado, mas que de repente assume com outro sentido na nossa vida. Porém, embora os conceitos e o modelo económico e social que estão na base da economia cívica assentem em noções e experiências já conhecidas, a verdade é que exige que deles façamos uso, que os disponhamos no terreno, que adquiramos conhecimento, que construamos uma arquitetura institucional, que desenvolvamos instrumentos financeiros, que construamos uma convivência, que demos um enquadramento e significado à participação da cidadania diferentes dos que estamos habituados, inovadores em relação aos existentes. No centro da economia cívica está o cidadão. Nós todos, cada um de nós, somos todos nós, individualmente, os verdadeiros motores de arranque deste modelo, com a nossa circunstância pessoal, familiar e social, o nosso background cultural e académico, o nosso enquadramento profissional, institucional e na comunidade. Foi a pensar no cidadão e no seu direito absoluto ao bem-estar que o Estado Social nasceu, no pós-guerra, assegurando através de sistemas públicos, ou públicos e privados mais recentemente, fossem de saúde, de serviços sociais e de proteção social, a sua universalidade. Na altura em que foram criados, foram considerados uma inovação social, na medida em que proporcionaram uma resposta inovadora, sustentável e eficiente a uma necessidade social e a uma injustiça estrutural derivada da reserva aos que maiores rendimentos tinham do acesso a direitos que eram inerentes ao ser humano. Esse Estado Social assentava numa lógica perfeita. O Estado dava dignidade constitucional a um conjunto de direitos, considerando-os fundamentais, e os impostos de todos financiavam-se sem interferência das mudanças políticas, ao abrigo de qualquer tendência económica mais em voga, blindado à economia de mercado. Era esse o nosso contrato social. O Estado garantia, nós pagávamos, o sistema, com mais ou menos qualidade, funcionava. Não vou aqui enumerar os fatores endógenos e exógenos que vieram questionar o sistema, primeiro, estabilizá-lo depois e conduzi-lo à ruptura, como somos conscientes. Decréscimo letal da demografia, a estagnação endémica da nossa economia, o aumento exponencial dos custos, todos os custos, e a ruptura do modelo de financiamento,
a súbita transparência das enormes ineficiências, a sofisticação das nossas exigências, a complexidade das situações sociais. São muitos e variados os fatores que nos obrigam a encontrar uma solução para a forma como, enquanto sociedade e comunidade, devemos continuar a assegurar os direitos fundamentais a que temos direito e aspiramos enquanto seres humanos. Não pode haver retrocesso nesses direitos fundamentais. Nenhuma sociedade pode pretender regredir nas conquistas sociais alcançadas pelas gerações anteriores. Eu quero que os meus filhos contem com a minha solidariedade, como eu contei com a solidariedade dos meus pais, e assim por diante. É imperioso, portanto, arranjar uma solução. E não serve uma solução que se limite a tornar mais eficiente a produção de bens e serviços públicos. A solução não está só na melhoria da gestão, nem na pura privatização. Em contra, ergue-se a natureza fundamental dos direitos em causa e, portanto, a sua tutela por parte da comunidade para que o interesse geral, uma noção que caiu em desuso, seja assegurado. A este quadro de análise há que juntar a existência da resposta que é assegurada pelo chamado terceiro setor, ou a economia social, que, sob a alçada do Estado e com o financiamento maioritário do Estado, assegurou muitas das respostas que hoje o nosso Estado Social garante. Infelizmente, como sabemos, a economia social não gera rendimentos próprios suficientes para, nas condições atuais, poder ser uma verdadeira alternativa à dicotomia público-privada. Estamos, portanto, perante o impasse. A natureza fundamental dos direitos em causa exige que o Estado continue a garantir que a produção de bens e serviços se norteie pela prossecução do interesse geral. Mas como? Face a este PEC sem saída, a Europa e Portugal embarcaram na redução paulatina dos custos dos bens e serviços públicos, acompanhada de um aumento a todo o custo da produtividade do fator trabalho. Em Portugal, esta fórmula não foi capaz de acender a economia. Todos insistem em dizer que a solução está no investimento. É certo. Mas onde ir buscar o investimento num país descapitalizado? Onde catalisar os recursos económicos necessários para investir e garantir o crescimento económico? O modelo da economia cívica propõe uma via, mas não é uma solução. Fechada. Como disse há pouco, olhando para as mesmas realidades, mas a partir de uma nova perspectiva, trata-se de pensar que as despesas dos bens e serviços públicos devem ser encarados e tratados como investimento e não como custo. Menos ainda como custo perdido ou fundo perdido, como vulgarmente se diz. Não são. Se o Estado está a pensar construir um centro de saúde num determinado local, se o município tem em funcionamento um serviço de atendimento aos idosos ao domicílio, se há que manter em funcionamento uma determinada escola, se se quer melhorar o atendimento e proteção de mulheres vítimas de violência, antes de o fazer, o Estado tem a obrigação de determinar, em primeiro lugar, qual o impacto que pretende alcançar e qual o custo desse impacto. E, acima de tudo, deve pensar que esse financiamento tem, obrigatoriamente, que gerar eficiências e poupanças para que possa, de novo, ser reinjetado no sistema e gerar novas eficiências e poupanças e assim sucessivamente. O Estado, nesta ótica, sempre investiu na produção de bens públicos, mas não o fez com esta visão e muito menos com esta preocupação. O sistema funcionava, como eu disse há pouco, os impostos suficientes alimentavam ad eternum o sistema e o Estado e todos nós instalámos-nos nesse conforto. Propomos que não seja assim. Propomos que o Estado adote uma visão reprodutiva e de impacto das despesas gastas com a produção de bens e serviços públicos. Mas atenção, não é uma mera mudança de perspectiva, nem sequer é só e simplesmente ser mais eficiente na gestão de recursos. Esta visão implica uma reavaliação e uma reorganização de princípio da cadeia de produção de bens públicos, que também não se traduz apenas na criação de instrumentos financeiros e jurídicos que possam operacionalizar esta visão. A mudança é sistémica. Porque se o Estado adotar esta visão, como é que ele assegura o retorno? Quem no terreno, seja a economia pública, a economia social ou privada, está em condições de assegurar, por um lado, a criteriosa prossecução de interesse público, a produção e consecução de um determinado impacto, e, por outro, o retorno ao Estado e, portanto, à comunidade desse investimento. E não é esta a única questão que se coloca. Outras aparecem imediatamente a seguir e não são menos difíceis de responder. Como calcular exatamente o valor desse bem e serviço? Como calcular o impacto?
Que conhecimento precisamos? Que ferramentas temos? E como é que nós nos vamos organizar? E outras tantas questões que precisam de ser equacionadas, pensadas, estruturadas e respondidas, não individualmente, mas em função das precedentes, o que nos força a pensar que a nova economia cívica necessita de um contexto onde as suas inúmeras realidades e pressupostos são equacionadas de forma interdependente. É um novo ecossistema. Um ecossistema de proximidade, em primeiro lugar, porque os bens e serviços públicos, embora sejam universais, devem, porém, ser moldados em função das necessidades das pessoas e das comunidades onde estão inseridas. Só assim podemos garantir que esses bens e serviços alcançam todo o impacto desejado, e não apenas o impacto concreto que esse bem ou serviço pretende alcançar, mas o impacto global que possa ter a montante ou a jusante em toda a comunidade local. É também garantia de eficiência. Equacionado na proximidade, o bem ou serviço pode ser ajustado também às condições económicas locais e tendo em conta as variadas situações e pressupostos da comunidade. Em segundo lugar, a economia cívica pressupõe a existência de conhecimento. Um conhecimento novo, agregado de várias disciplinas científicas e que vai exigir à nossa universidade uma implicação maior na definição das respostas mais adequadas às necessidades, problemas e desafios societais, as cientificamente mais avançadas e inovadoras. Não se trata apenas para a universidade de ficar-se pelo papel de educadora e preparadora para a vida dos nossos jovens ou de investir em conhecimento acumulado que é cruzado entre muros da comunidade científica. Trata-se de considerar que a instituição geradora de conhecimento por excelência na nossa sociedade deve contribuir com a investigação, com novos estudos interdisciplinares, com o fomento da inovação e do empreendedorismo, para a elaboração de respostas sociais de maior qualidade, maior eficiência, maior rentabilidade, maior impacto. Em terceiro lugar, a economia cívica apela a toda a economia social e empreendedores sociais para se organizarem e reorganizarem de forma a que o seu empenho e o seu compromisso em prol do bem comum possa renovar-se de forma permanente. Para isso, será necessário que todos investamos nessa economia social, com os instrumentos mais adequados à sua realidade e ao papel que cumpre na comunidade. O ecossistema deve proporcionar-lhes, para este efeito, o conhecimento, a capacitação, os meios financeiros, as redes e os espaços para que, em conjunto e de forma complementar, construam as soluções que lhes permitirão contribuir de forma mais substancial para o desenvolvimento local, para a economia nacional e para o bem-estar da comunidade. Em quarto lugar, a economia cívica pressupõe a existência de um conjunto de instrumentos financeiros que se moldem e adaptem à produção de bens e serviços de impacto social. Existem numerosas experiências que já alcançaram uma maturidade que nos permite considerar a sua idoneidade como instrumento capaz de incentivar a nova economia cívica. Trata-se dos fundos de impacto, que através do investimento visam prioritariamente a criação de valor social, ecológico e financeiro, o qual, uma vez identificado, deve ser reinvestido de novo na comunidade, proporcionando ao mesmo tempo uma compensação para quem investiu. Mas estes instrumentos não vão ser suficientes para responder às necessidades e exigências da economia cívica no nosso país, que precisa de ser capitalizada. Será necessário que uma entidade bancária atraia e proporcione a esta economia o capital e crédito adaptados às suas necessidades, muitas vezes pequenas, mas indispensáveis para levar para a frente projetos de valor social para a comunidade. Em quinto lugar, esta economia cívica, construída a partir das comunidades locais, entrelaça-se com a ação do Estado, que lhe deve proporcionar o contexto político, económico e legal mais idóneo. São dois movimentos que convergem no centro e que, por isso, se complementam e se necessitam mutuamente. No próximo quadro financeiro da União Europeia, que já se iniciou, o governo português anunciou a criação de um fundo de inovação social que irá, pensamos nós, proporcionar os meios financeiros adequados ao investimento nesta nova economia. Mas não nos enganemos. É necessário construir o ecossistema de conhecimento, de capacitação, participação e criação de valor. Sem ele, o investimento perder-se-á e, de novo, estaremos perante uma ocasião perdida, quantas vezes lamentada por nós e causa dos nossos retrocessos coletivos. Por último, e fecho aqui o meu começo, a nova economia cívica assenta numa outra forma de exercer a cidadania, como dizia bem o engenheiro Carlos Pimenta. Todos somos responsáveis
Todos somos acionistas, todos somos investidores e empresários do nosso bem-estar. Todos temos que ter um papel, a partir da nossa circunstância pessoal e profissional, na configuração das melhores respostas públicas, na criação de valor social. Uma nova relação Estado-cidadão é possível se a este lhe for dado espaço e sentido para colaborar na definição e produção do bem comum. Todo o cidadão é portador de uma noção de interesse geral. Ninguém pode arrogar-se de ser o único, nem sequer o Estado, em última análise. É da responsabilidade de todos e da coletividade. E é nesta visão que coloca o cidadão como artífice do interesse comum e na sua operacionalização através da participação ativa na definição e produção de bens comuns pela cidadania que assentam as premissas da economia cívica. A melhor definição é aquela que se revê numa malha plural de entidades e pessoas que se organizam numa comunidade em forma de ecossistema de conhecimento e capital e, a partir da sua diversidade de circunstâncias, conhecimento e experiência, contribuem com a sua criatividade, engenho e arte para a produção do bem comum, definido de forma participativa e abrangente e financiado de forma inteligente e produtiva. É possível fazê-lo entre nós. A experiência dos 2 últimos anos diz-me claramente que é esse o caminho a seguir, é isso que as pessoas esperam, é isso que as instituições procuram. De norte a sul do país verifiquei a vontade de trabalhar em conjunto, sob formas inovadoras e informais, a consciência de que já não era possível a ninguém trabalhar desarticuladamente e sem esta visão transversal e participativa da gestão do bem comum. No Fundão, em Gouveia, em Gondomar, Maia, Gaia, Matosinhos, Porto, Vila Real, Belmonte, Algarve, Lisboa. Só constatei haver visão, haver abertura e haver vontade de dar os primeiros passos nesta economia baseada na cidadania, em rede, produtiva e de valor social. O nosso capital humano é o nosso maior capital de esperança. Apenas precisamos de meter mãos à obra, organizar-nos, confiarmos uns nos outros, trabalhar em rede, partilhar o conhecimento, fazer melhor, fazer em conjunto entre todos. Todos somos chamados, todos temos que dizer: estou presente e quero assumir a responsabilidade de construir hoje o futuro dos nossos filhos. Não há muito tempo, já não temos muito tempo, e o que temos não o podemos desperdiçar. E não estamos sozinhos. Tanto quanto me apercebi, o nosso país pode ser um exemplo para outros que procuram também novas formas de convivência produtiva, novos modelos de desenvolvimento, novas formas de assegurar o bem-estar coletivo. We have accepted the challenge. We are already building the partnerships. We are building the knowledge. We are building the capital, and we will build a movement of citizens. We are launching today a public debate on the strategy. We don't have all the answers, nor are we in the possession of all the tools, nor this is the right way to build the civic economy. Both tools and answers are to be collectively built step by everyone, by all of us. I thank you all for your generosity, patience, and interest. The strategy, in its broad lines, is on the table. Now it's your turn. Thank you very much. Obrigada.